Fui demitido por injustiça. Então revelei o segredo que ele escondia da empresa. Isso mesmo. Depois de 14 anos trabalhando naquela empresa, fui descartado como se eu fosse apenas um número. E o pior, por um homem que só chegou onde chegou porque eu estendi a mão para ele. O nome dele é Cláudio. Eu o conheci quando ele era um estagiário atrapalhado, sem noção nenhuma do que estava fazendo. E fui eu quem segurou as pontas, quem cobriu os erros dele nos relatórios, quem o apresentou ao diretor e até quem o aconselhou na hora de escolher as palavras certas. Se hoje ele veste terno e senta numa sala com ar-condicionado, é porque alguém suou por ele lá atrás. Esse alguém fui eu. Mas parece que, no mundo corporativo, a memória das pessoas dura até a próxima promoção. Cláudio foi subindo, foi ganhando cargos e, pouco a pouco, começou a agir como se estivesse acima de todos. Os bons dias viraram acenos frios. As conversas sumiram. E quando eu percebi, ele já falava de mim pelas costas. Até que um dia, numa manhã qualquer, ele entrou na minha sala com um envelope na mão e um sorriso cínico no rosto. Disse que, infelizmente, a empresa estava passando por uma reestruturação e que meu setor seria afetado. Mas era mentira, e eu sabia. Aquela demissão tinha nome e sobrenome, Cláudio. Porque 2 dias depois, alguém foi contratado para o meu lugar. Jovem, sem experiência. Mas primo da esposa dele. Coincidência? Não para quem viu tudo de dentro, como eu vi. Eu saí da empresa com o sangue fervendo, mas não explodi. Guardei tudo, porque eu tinha algo nas mãos que ele nunca imaginou. Uma cópia de um e-mail que ele mandou 2 meses antes, com um conteúdo que poderia fazer a diretoria inteira virar contra ele. Um e-mail que jamais deveria ter sido impresso. Mas foi. E eu estava na sala no dia em que a impressora falhou e derrubou o arquivo para a fila pública. Eu li, eu salvei, eu guardei, e foi aí que tudo mudou. Porque o homem que me traiu não fazia ideia de que a queda dele já tinha começado, e ela viria de quem ele achou que tinha derrubado. Quer saber o que tinha nesse e-mail e o que eu fiz com ele? Espera só para ver. Mas antes, comenta aqui de qual cidade você está assistindo essa história, deixa o like e se inscreve no canal. Porque o que vem agora não é só uma vingança, é justiça com recibo. Meu nome é Sérgio, tenho 47 anos. E até pouco tempo atrás minha vida girava em torno de uma empresa que muitos consideravam apenas mais um prédio comercial no de centro da cidade. Mas para mim, aquele lugar era quase como uma segunda casa. Eu entrei lá ainda jovem, com 20 e poucos anos, cheio de medo, mas disposto a provar meu valor. Com o tempo, aprendi cada processo, cada detalhe, cada rotina. Eu não era só um funcionário. Eu era o cara que sabia onde tudo estava, que resolvia problema dos outros sem pedir reconhecimento. Eu fazia porque acreditava que, no fundo, trabalho duro sempre seria recompensado. Só que isso nunca aconteceu. Quando Cláudio entrou na empresa, ele era só mais um rosto novo, perdido, sem saber nem onde arquivar um documento. Eu ensinei tudo a ele, literalmente. Mostrei como criar relatórios, como lidar com a chefia, como antecipar problemas antes que eles explodissem. Eu achava que estava sendo um bom colega. E ele parecia grato, pelo menos no começo. A gente almoçava junto, conversava sobre a vida, trocava confidências. Eu até fui no casamento dele, dei presente, cumprimentei os pais. Mas a partir do momento em que Cláudio começou a crescer ali dentro, algo mudou. Primeiro foram as respostas secas, depois os olhares de cima para baixo, em seguida os sorrisos fingidos e as portas fechadas. Quando ele virou gerente, parecia que tinha esquecido completamente de quem o ajudou a subir. Mas eu aguentei, porque eu não trabalhava por ele. Eu trabalhava por mim, pela minha família, pelo sustento da minha casa. Só que chegou um ponto em que a indiferença dele virou desprezo. E o desprezo virou sabotagem. De repente, tarefas que nunca foram minhas começaram a cair no meu colo. Reclamações absurdas começaram a aparecer do nada. Ele falava que a diretoria estava questionando minha produtividade. Mas quando eu pedia provas, ele dizia que era melhor não mostrar para não me magoar. Era tudo uma farsa. Eu sentia, só não tinha como provar. Até aquele dia.
Aquele dia em que ele, apressado, foi imprimir um documento sigiloso da sala dele e esqueceu de que a impressora principal estava configurada em rede. O arquivo caiu na fila geral. Eu estava lá, fazendo um orçamento, quando vi o nome dele na tela da central. Um título estranho me chamou a atenção. Desvio de orçamento, reajuste não justificado. Eu não pensei duas vezes. Imprimi e guardei. Era um e-mail entre ele e um fornecedor. Nele, Cláudio alterava o valor de um serviço e pedia que a diferença fosse faturada à parte, numa conta pessoal. Isso não era só antiético, era crime. E ele não fazia ideia de que eu tinha lido. Mas eu li, eu imprimi, e por instinto, escondi. Achei que nunca fosse usar. Até que, 2 meses depois, ele bateu na minha porta com aquele sorriso que nunca combinou com a voz dele. Disse que eu estava fora da nova estrutura, que eu era parte do passado da empresa. Que eu devia encarar isso como uma nova chance de me reinventar. Aquilo me rasgou por dentro. Ele me tirou de lá como quem arranca um adesivo velho, da parede. E ainda teve a audácia de apertar minha mão depois. Mas o que ele não sabia é que aquela demissão acendeu um pavio. E quando a chama chegasse no fim, não sobraria máscara sobre o rosto dele. Porque enquanto ele me demitia por baixa performance, eu segurava nas mãos a prova de que ele sangrava a empresa pelas costas. Agora, tudo ia mudar. E não ia ser na gritaria. Ia ser no silêncio, com estratégia e com um impacto que ele nunca esqueceria. O que eu fiz nas semanas seguintes à minha demissão foi exatamente o oposto do que ele esperava. Eu não chorei, não reclamei nas redes sociais, não procurei advogados. Pelo menos, não de imediato. Cláudio imaginava que eu sairia de lá ferido, humilhado, calado. Ele não fazia ideia de que, ao me jogar para fora, ele me deu tempo. Tempo para pensar, para montar as peças do quebra-cabeça, para entender o tipo de jogo que ele estava jogando. E o mais curioso é que não foi difícil encontrar as peças. Bastava conversar com as pessoas certas. Porque o Cláudio com terno, caro e pose de executivo, não era o mesmo Cláudio que destratava estagiários no corredor, que gritava com terceirizados no estacionamento, que diminuía mulheres nas reuniões. Era um teatro. Um papel bem ensaiado, mas que, com o tempo, escorregava diante de quem prestava atenção. Eu procurei o Ricardo, do setor de compras. Ele nunca foi muito falante, mas quando soube que eu tinha sido mandado embora, a expressão dele mudou. Sérgio, ele fez o mesmo com o Jonas ano passado, e com a Kátia também. Sempre arruma um motivo técnico, uma desculpa genérica, depois coloca alguém da confiança dele no lugar. Sempre alguém que não questiona. A ficha caiu. Eu não era o primeiro, só que eu podia ser o último. Eu comecei a montar um dossiê. Nada muito elaborado no começo. Apenas datas, nomes, movimentações estranhas, contratos que subiram sem justificativa. Entrei em contato com um ex-funcionário da equipe de TI. Um cara quieto, mas que também tinha sido demitido do nada depois de se recusar a apagar e-mails antigos de um certo gerente. Quando ele soube do que eu tinha em mãos, pediu pra gente conversar pessoalmente. Nos encontramos num café discreto. Ele trouxe um pendrive. Disse que guardou por precaução. E dentro dele estavam os registros de alteração de sistemas feitos por Cláudio. Eram pequenos detalhes que, para quem não entende o sistema, não dizem nada. Mas para um bom analista, mostram manipulação de dados. Com aquele material e o e-mail impresso, eu já tinha munição. Mas ainda faltava o mais importante, uma testemunha interna. Alguém de dentro, atual. Foi aí que pensei na Thaís. Ela era analista financeira, discreta, competente e, acima de tudo, justa. Já tínhamos trabalhado juntos por anos. Liguei para ela com cuidado, não dei detalhes, só pedi um encontro. Como velhos amigos. Quando nos sentamos num banco da praça, perto da empresa, ela foi direto ao ponto. Você tem alguma coisa contra o Cláudio, né? Eu apenas balancei a cabeça. Ela suspirou. Sérgio, ele tá drenando dinheiro da empresa com contratos superfaturados. Eu vi e tentei avisar. Mas ele me isolou. Cortou meu acesso. Ameaçou me transferir para outra filial se eu insistisse. Eu não posso denunciar sozinha. Quando mostrei o e-mail impresso, os olhos dela brilharam de alívio. Ela não estava louca. Eu não estava paranoico.
Tudo era real. Thaís topou gravar um depoimento, com voz disfarçada, em vídeo. E ali, com todas as peças nas mãos, fui até meu antigo chefe, não o Cláudio, mas o diretor-geral, Sr. Maurício. Um homem íntegro, mas muito ocupado, cercado de bajuladores. Marquei uma reunião formal. Entrei com uma pasta preta nas mãos. E quando me perguntaram qual o assunto, eu apenas disse: restauração da verdade. Coloquei na mesa os documentos, os e-mails, os prints, o depoimento da Thaís, o histórico de movimentações do sistema. Expliquei cada etapa. Mostrei datas, valores, destinatários. E finalizei com uma única pergunta: quantos Sérgios mais vão ser descartados antes de perceberem que o verdadeiro problema está acima da linha de corte? O silêncio da sala foi a resposta. Saí dali sem saber o que fariam. Não pedi emprego de volta, não ameacei ninguém. Apenas entreguei a verdade. Mas a verdade, quando bem documentada, é mais poderosa que qualquer vingança impulsiva. Nos dias seguintes, comecei a receber mensagens. Antigos colegas me dizendo que o clima na empresa estava estranho, que reuniões de emergência tinham sido convocadas, que Cláudio tinha sido afastado temporariamente. E então, ele sumiu, sem comunicado, sem aviso, sem despedida. Quando tentei acessar o perfil dele na rede profissional, estava fora do ar. E uma semana depois, uma nota discreta no portal interno da empresa anunciava mudanças na estrutura gerencial. Não mencionava nomes, mas bastava ler nas entrelinhas: ele caiu. E não foi porque eu gritei, foi porque eu esperei, analisei, agi com precisão. E no fim, quem parecia ter vencido foi apenas quem deu o primeiro golpe. O jogo só termina quando a verdade aparece. O que aconteceu depois da queda do Cláudio foi mais silencioso do que eu esperava, e muito mais perturbador. Eu pensei que, com a exposição, a empresa se retrataria, faria uma nota oficial, chamaria os envolvidos para se desculpar. Nada disso aconteceu. A diretoria agiu como se tudo fosse apenas um ajuste interno. Nenhum nome foi citado, nenhuma verdade foi oficialmente admitida. Mas os olhares que eu encontrava nas ruas, nos cafés, nos corredores de outros prédios, esses diziam tudo. Eu me tornei uma espécie de lenda informal. O funcionário que enfrentou o intocável, o analista que caiu atirando e acertou no alvo. O problema é que uma verdade exposta nem sempre é bem-vinda. Nas semanas seguintes, empresas que antes me procuravam com convites passaram a ignorar meus currículos. Fui de referência técnica a possível problema. O mercado tinha medo de quem fala demais, de quem sabe demais. Me tornei uma ameaça em silêncio. E foi então que aconteceu algo que eu não esperava. Cláudio me ligou. O número era desconhecido. Atendi por instinto. Era ele. A voz estava diferente. Menos arrogante, mas tensa. Sérgio, precisamos conversar. Só eu e você. Aquilo não fazia sentido. Por que ele, afastado, possivelmente sendo investigado, queria me encontrar? A princípio, recusei. Mas ele insistiu. Disse que era urgente e que eu não sabia de tudo. Marcamos num lugar público, neutro, à noite. Ele chegou com barba por fazer, camisa amarrotada, o rosto de alguém que não dorme há dias. Mas ainda tinha nos olhos aquele brilho de quem esconde cartas na manga. Você acha que venceu, né? Ele começou. Eu não respondi. O que você não entendeu, Sérgio, é que tudo isso já estava podre muito antes de eu chegar. Você só puxou uma lasca de um prédio inteiro de corrupção. E agora eles vão querer calar você também. Minha garganta secou. Ele não parecia blefar. Você acha que o Maurício te chamou para ouvir a verdade? Ele só queria saber o quanto você sabia, quanto perigo você representa. E agora, você representa muito. A partir daquele dia, minha casa passou a ser vigiada. Não de forma óbvia, mas sutil. Carros estacionados tempo demais. Ligações mudas no fim da tarde. Um envelope deixado na minha caixa de correio sem remetente, com uma única frase: silêncio também é sabedoria. Aquilo me fez entender que eu não estava mais lidando com um homem. Eu tinha cutucado um sistema, e o sistema reage. Comecei a revisar todos os documentos que tinha,
Criei cópias em HDs externos, mandei arquivos para amigos confiáveis e escrevi uma carta. Se algo acontecer comigo, saibam que foi porque falei demais. Mas mesmo com todo esse clima de conspiração, algo dentro de mim se recusava a recuar. Porque ali, no meio do caos, uma pergunta martelava. Por que Thaís ainda estava lá dentro? Era arriscado demais. Liguei para ela, disse que era melhor sair, dar um tempo. Mas ela respondeu com uma firmeza que me calou. Se eu sair, a podridão vai fechar as portas e continuar. Eu tô aqui, Sérgio, porque agora eles sabem que estamos observando. Thaís tinha se tornado uma sentinela. E isso me deu fôlego. Decidi fazer algo mais público. Dei uma entrevista. Sem citar nomes, mas contando a dinâmica, os bastidores, os jogos sujos que ocorriam longe dos relatórios e das planilhas. A matéria viralizou. E com isso, surgiram outros. Outros Sérgios, outras Thaís. Pessoas que passaram por empresas parecidas, demissões covardes, perseguições veladas. O que era um caso isolado virou um eco, uma narrativa coletiva. Mas, quando comecei a pensar que finalmente a maré estava virando, algo aconteceu. Um antigo amigo, que ainda trabalhava no setor de compliance da empresa, me mandou um áudio criptografado. A voz tremia. Sérgio, eu vi hoje uma movimentação de documentos no sistema. Alguém está apagando as evidências. O nome do Cláudio sumiu de vários registros. E tem uma pasta nova, com seu nome no topo. Parece que estão tentando jogar alguma culpa em você. Era a virada. Eles não iam mais ignorar. Iam reescrever a história. Me transformar de denunciante em culpado. O sistema não apenas se defendia, ele contra-atacava. E agora, se eu quisesse sobreviver, moral, profissional e até fisicamente, eu teria que tomar uma decisão radical. Queimar tudo ou publicar tudo. Me esconder ou me expor completamente. E eu sabia que havia apenas um lugar onde, se eu falasse, o mundo inteiro ouviria. Um lugar que não pertence a empresas, nem a chefes, nem a sistemas corruptos. Era a hora de subir no palco digital e contar tudo. Mas o que eu não imaginava é que alguém muito próximo de mim já estava envolvido até o pescoço nesse jogo. E, silenciosamente, me entregando desde o início. Quando recebi o áudio do meu antigo colega, avisando que meu nome estava sendo usado como bode expiatório, dentro do sistema da empresa, o sangue gelou. Era como se eu tivesse voltado à estaca zero, ou pior. Agora eu não era mais apenas o incomodado, estava me tornando oficialmente o culpado. A engrenagem que me triturava, antes invisível, agora tinha meu nome marcado nos dentes. Naquela noite, liguei para Thaís. Ela atendeu no segundo toque. A voz dela, normalmente firme, agora parecia hesitante. O que aconteceu, Thaís? Perguntei. Do outro lado da linha, silêncio, longo, pesado. E então ela disse: Sérgio, você precisa parar. Aquilo não fazia sentido. Ela era a primeira a me incentivar, a primeira a dizer, vai fundo, a primeira a me ajudar com provas e nomes. Por quê? Insisti. Ela respirou fundo. Porque eles já sabem o que você tem, eles sabem onde você guarda. E agora, eles também sabem quem te ajudou. A ficha caiu como uma pedra. Thaís não estava mais do meu lado. Ou pior, talvez nunca tivesse estado. Corri até o cofre onde guardava os HDs, arrombado, as cópias sumiram. A única coisa que restava era uma folha impressa, com uma frase à mão. Quem fala demais perde tudo. Fiquei parado, encarando. Aquela folha, como se ela fosse a sentença de algo maior que eu. Thaís era próxima demais do Cláudio. Ela entrou na empresa no mesmo período. Trabalharam juntos em projetos confidenciais. E a aproximação dela comigo foi logo após minha demissão. Eu era um alvo. E ela, a isca que me fazia acreditar que estava liderando uma revolução. Mas, na verdade, eu era guiado, roteirizado, manipulado. Me perguntava o tempo todo: como não percebi? Como pude confiar tão cegamente? Thaís sabia de tudo. Sabia onde eu guardava os arquivos. Sabia quem eram minhas fontes. E agora, com os documentos apagados, provas sumidas e minha imagem sendo distorcida, eu não tinha muito tempo. Só me restava uma coisa:
Contar tudo. Abrir o jogo. Publicamente. Sem volta. Liguei para um jornalista investigativo que eu conhecia desde os tempos de faculdade. Contei tudo. Enviei os áudios que ainda tinha. Print screens, e-mails salvos, rastros digitais que escaparam da sabotagem. Ele ouviu tudo. E no fim, disse: Sérgio, essa história é maior do que você imagina. E se for verdade, tem gente poderosa envolvida. 3 dias depois, a reportagem foi ao ar. Capa. Manchete. Viral. Citaram a empresa, os desvios, o nome do Cláudio. Mas o que mais chamou a atenção foi a ligação da Thaís com um fundo internacional que lavava dinheiro por meio de contratos internos. Era um golpe sofisticado, e eu fui só mais um peão descartado. O impacto foi imediato. A empresa entrou em crise, investigação aberta, executivos afastados, e-mails vazaram, a máscara caiu. E comigo veio o baque. Muita gente veio me agradecer. Gente que eu nem conhecia. Diziam que eu abri portas, que eu fui corajoso. Mas só eu sabia o preço que paguei. Perdi o emprego, quase perdi minha reputação e perdi algo ainda mais grave, a confiança. Desde então, nunca mais olhei para alguém sem pensar por que essa pessoa se aproximou de mim. Nunca mais abri um sorriso sem antes desconfiar do motivo. O mundo corporativo, ele não é feito só de números. Ele é feito de silêncios, bem pagos, de contratos com cláusulas que não se lê, de verdades que nunca podem ser ditas. Mas mesmo assim, eu falei. E paguei o preço. Hoje, recebo convites para palestras. O homem que desafiou o sistema, dizem. Como se fosse um título, de orgulho. Mas eu sei que cada palavra custou noites em claro, amizades e até minha paz. E Thaís? Nunca mais a vi. Sumiu do mapa. Dizem que mudou de nome. Outros dizem que ainda trabalha no sistema, com outro rosto, outro crachá. Mas eu sei que um dia ela vai aparecer. Porque quem aprendeu a manipular, não desaprende. E, talvez da próxima vez, ela nem precise fingir ser amiga. Talvez ela venha com outro nome, outro rosto, e eu nem perceba. Porque no fim, o sistema não precisa de lealdade, só de silêncio, e eu quebrei o deles. Mas será que realmente venci? Ou só acendi um fósforo, num galpão cheio de pólvora? E você que assistiu até aqui, me diga, até onde você iria por justiça, mesmo sabendo que poderia perder tudo no caminho? Deixa aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo e não esquece de deixar o like. Isso me ajuda a continuar trazendo histórias reais que o sistema tenta calar.